Olá, boa noite a todos. Dando sequência aí da aula passada, a respeito do exercício da soja, que eu deixei para vocês, eu vou fazer a resolução dele hoje, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo de como calcular, e qualquer dúvida, então, vocês podem interagir, tá? Bom, eu havia passado para vocês a análise de solo. É uma análise de solo que eu tenho já nos dados, aí num banco de dados meu, e é de uma mesma área, né? E essa mesma área, ela possui, então, as 7 glebas, separadas aí por uma numeração, uma identificação que, para nós, isso não vem ao caso. Porém, ela é separada e dá para observar as diferenças, né, nos valores dos resultados da parte química do solo. Então, como forma de exemplo para adubação potássica e fosfática, eu propus então, né, esse exercício em relação aos cálculos de conversão tanto do fósforo em miligrama por decímetro cúbico, ou ppm, e o potássio em milimol de carga por decímetro cúbico, ambos para seus óxidos, que são os que são geralmente trabalhados nas fontes de adubação. Então, tanto o P2O5 para o fósforo, como o K2O, o óxido potássico, para o potássio. E aí, né, eu coloquei algumas informações a respeito da exigência nutricional. E o que quer dizer isso? Cada planta, ela precisa de uma quantidade de nutrientes, seja macro, micro ou elementos úteis, e no caso, alguns são elementos que a gente chama de elementos metálicos, né? E outros são os macros, micros, os elementos úteis, né? O silício, por exemplo, o níquel também. O que a gente vai observar? A gente vai observar que para a produção, por exemplo, da soja, aí vem a tabela 2, né? Que para a nutrição da soja, essa tabela é de extração e exportação. Então, para eu produzir 1 tonelada de grãos, aqui acompanhando pelo mouse, ó, 1 tonelada de grãos, eu vou precisar desses valores em quilos ou gramas por hectare, certo? Por hectare, por tonelada. Então, para eu produzir 1 tonelada, eu vou precisar dessa quantidade em quilos por tonelada. E aí, o que a gente tem aqui? Né? Que a soja, no nosso caso, o que vai nos interessar é o P2O5 ou o K2O, certo? Então, para a produção de 1 tonelada de soja, eu vou precisar um total de 15,4 quilos de P2O5 e 38 quilos de K2O. Ora, para 1 tonelada. Então, maravilha. Eu tenho aquela análise de solo, e a partir daí eu vou pegar o resultado na minha análise de solo, certo? Em miligrama por decímetro cúbico e milimol de carga por decímetro cúbico, e transformar em K2O e P2O5, certo? Então, como que eu vou fazer isso? O exercício, a proposta é exatamente essa. E, além disso, teremos que levar em consideração o pH, tá? Então, por quê? Bom, a gente já viu em outras aulas que a relação de pH com a disponibilidade de nutriente é muito ligada, porque dependendo do meu valor de pH, eu vou ter maior ou menor disponibilidade de alguns nutrientes. Então, a gente vai ver tudo isso no desenrolar do exercício. Então, maravilha. A gente tem a necessidade da cultura, temos a análise de solo, e precisamos, então, fazer uma recomendação para a produção de 5 toneladas de soja por hectare. Então, tá. O primeiro passo, então, é pegar todas as 7 glebas que estão lá. Então, a primeira, que é soja, que eu denominei soja 1. Soja 1, então, é aquela tabela, a primeira soja da tabela. Ela tem um pH 4,3, isso é importante, vocês vão ver por quê. Então, o fósforo em miligrama por decímetro cúbico, ele está dando 10. Então, para eu transformar em P2O5,
eu preciso de uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula, tá? Como eu passei na aula passada. 2,2915 vezes 2 sai em quilos por hectare de P2O5. A única coisa que eu preciso colocar é o valor que dá na análise. Então, essa minha análise está dando uma totalidade de 45,83 quilos de P2O5 por hectare. Porém, temos uma tabela que relaciona a disponibilidade do nutriente com o pH. Então, no nosso pH 4,3 e na nossa tabela do Malavolta, nós vamos ter o quê? Que apenas 30% desse P2O5 vai estar disponível para a planta, porque o pH precisa estar corrigido para disponibilizar os 45. Então, se eu tenho um pH de 4,3 e de repente eu faço uma adubação nesse momento, eu tenho apenas 40, desses 45, eu só tenho 13,75 disponível, certo? Então, quanto que eu vou precisar? Primeiramente, eu vou ter que fazer isso de todos. Só que, coincidência, nessas análises, várias glebas possuíam o valor 10 de fósforo. Essa era 11, então mudou a conta um pouquinho, né? A disponibilidade dessa análise vai ser apenas disso, porque o pH está muito baixo. Tá? Abaixo de 4,5 é esse valor, de 30%. E aí, 10 também, né? Coincidência, dos mesmos valores, porque a análise deu 10 até o 6. Então, na verdade, só teve um que foi diferente, que foi o 11, da gleba 3. E o pH, então, está relacionado com essa disponibilidade do nutriente. Fala assim, professora, mas eu fiz a calagem. Só que a calagem, pessoal, lembra? Adicionar calcário ao solo. Qual que é a questão da calagem? Nós temos que, se nós adicionarmos a calagem e logo fizermos a adubação, isso não vai ser bem disponibilizado, porque ela precisa de 4 meses para ter essa disponibilidade. De 3 meses, desculpem, para ter essa disponibilidade. Então, se eu preciso de 3 meses para o meu calcário reagir no solo, muito provavelmente o meu pH ele não vai alterar muito na hora que eu fizer essa recomendação, a não ser que eu utilize um elemento, por exemplo, um óxido com PRNT mais elevado, e a partir daí estimar que o meu pH pode ter elevado aí para uns 5, 5,5. Então, posso fazer outros cálculos, mas vamos supor que, de acordo com essa análise de solo, esse pH, o que vai disponibilizar para a gente é apenas esses 13,75, no caso, se o fósforo tiver a 10 miligramas por decímetro cúbico no solo. Então, vamos lá. Para cada tonelada de soja, são necessários 15,4 quilos de P2O5 por hectare, para cada tonelada. Como nós queremos 5 toneladas, então nós vamos ter que multiplicar esses 14,4 por 5. E aí vai dar uma totalidade de 77 quilos de P2O5 por hectare. Então, para todas as glebas, exceto a 3, que deu 11, vai faltar, então, 63 quilos de P2O5 por hectare. E na gleba 3, um valor muito próximo. Nesse caso, pessoal, daria para nós ajustarmos a mesma dose? Daria. É uma variação muito pequena. Então, para elevar uma produtividade de 5 toneladas de soja, há necessidade de 65 quilos de P2O5 por hectare, certo? E aí, qual a fonte que a gente vai escolher? Isso daí fica a critério, né, de acordo com a revenda, de acordo com o custo-benefício que a gente aprendeu a calcular. Então, tudo isso vai entrar num próximo exercício para a aula que vem. E aí, nós temos o mesmo caso, só que agora com K2O. Então, as análises de soja para o potássio variaram mais. Então, os valores foram diferentes. Então, vamos lá. A mesma coisa, né? Eu pego o valor da análise, que é 1,8, que está em milimol de carga por decímetro cúbico, e transformo em K2O. Então, como é que eu faço a transformação? É fórmula. É fórmula, então é o valor
do potássio na análise em milimol de carga por decímetro cúbico, vezes 1,2, vezes 80. Então, são fatores de correção, de conversão de milimol de carga por decímetro cúbico para quilos por hectare de K2O, que é o que vem no nosso adubo, por exemplo, no cloreto de potássio. Então, nós vamos pegar e transformar. Na nossa transformação, nós temos o quê? Nós temos que deu 172 quilos de K2O por hectare. Nossa, então deu uma quantidade boa de potássio. Mas, novamente, vamos fazer aquela conta que, por sinal, coincidência o pH, a disponibilidade do potássio corrobora com a disponibilidade do fósforo. Então, também vai apenas liberar e fornecer 30%. Do mesmo jeito todas, 1,5, aqui ó, o valor de 1,5, lembrando que o que vai mudar é apenas a análise do solo. E isso, pessoal, nós estamos fazendo um cálculo por exigência da cultura. Tá? Tem o boletim 100, a gente tem outras recomendações, mas essa é a mais interessante, porque a gente trabalha aqui com exportação de nutrientes e hoje a gente conhece bem a genética, sabe que a genética das plantas está muito diferente do de quando foi feito o boletim 100, que é de 1996. Então a gente vê uma grande diferença em relação a essas características hoje das cultivares, as exigências e os nossos solos também, né? Lembrando que os nossos solos, dependendo do tipo de solo, a gente vai ter um problema sério com o fósforo, né? A maior parte dos solos brasileiros. Então vamos lá. O 1,5 vai dar aí 144 quilos por hectare, mais 30% de disponibilidade, 43 quilos. 1,4 em milimol de carga, transformando, vai dar 134,4 quilos por hectare, mas fornecendo 40 quilos. E assim sucessivamente, tá, pessoal? Os cálculos estão todos aqui. O que importa é a gente entender que aquele valor que está na análise, ele é interpretado e ele é extrapolado para quilos por hectare também, no elemento em que o adubo será reposto, né? Então, nós vamos complementar o que o solo tem com a fonte que eu tenho de acesso e a necessidade da planta. Então, vamos lá. Para cada tonelada de soja são necessários 38 quilos de K2O por hectare. Então, para 5 toneladas, 190 quilos. Se eu pegar cada uma das glebas e subtrair para a necessidade que eu tenho da cultura e do que eu tenho disponível em 30%, no caso do meu pH ser muito baixo, eu tenho esses resultados aí de por volta de aproximadamente, variando de 140 a 150 quilos de K2O por hectare. Então, vejam a necessidade de se conhecer bem o solo, de saber fazer esses cálculos. Nós hoje lidamos com consultoria em campo e essas consultorias dependem do nosso conhecimento também, não somente do conhecimento técnico, mas do conhecimento comercial, muitas vezes de saber botar no ponta do lápis qual vai ser o fertilizante que vai compensar mais, e ele está totalmente relacionado, então, com as características, as porcentagens do meu nutriente nesse fertilizante, certo? E como que vai ser feito tudo isso para o produtor, o benefício em relação aos custos. E aqui são as tabelas que eu tenho, na verdade são anotações. A primeira aqui é sobre o pH, então de acordo com a disponibilidade, o número do pH, eu vou ter ou não a disponibilidade dos meus nutrientes em porcentagens. Então vejam, se a gente tem o 4,5 e a maior parte do nosso pH era abaixo de 4,5, a gente tem muito pouca disponibilidade dos nutrientes, tá? Então aqui, ó, para converter, né, os elementos em óxidos, no caso aí, tanto óxido de fósforo quanto óxido de potássio, a gente vai ter essas fórmulas, ó, 1,2 ou 2,29, e aqui a fórmula, né, ó, o potássio da análise vezes 80 vezes 1,2, sai em quilos de K2O por hectare, e da mesma forma o P2O5. Hoje era uma explicação sobre como fazer o exercício, eu espero que vocês tenham conseguido entender que é uma questão de conversão, de multiplicação, mas é muito importante, porque quando a gente fala hoje de um KCL, quando eu falo de um super simples, eu falo de um MAP, eu falo dessas fontes dos meus nutrientes, eu conheço a porcentagem deles
em relação aos nutrientes, mas todos eles estão presentes tanto em K2O quanto em P2O5. Então, eu conhecer esses valores disponíveis no solo faz com que eu consiga fazer uma recomendação mais adequada, que vai gerar retorno financeiro para o meu produtor e não vai fazer com que ele utilize em maior quantidade, tanto gerando custos adicionais, tanto quanto podendo ocasionar danos ao ambiente, tá? Então, com relação ao exercício, se alguém tiver alguma dúvida, vamos interagir no WhatsApp, perguntem, tirem as dúvidas, porque todos esses exercícios que a gente dá de exemplo estão na realidade, no dia a dia. Vocês serão cobrados nisso na vida, né? No dia a dia de uma assistência, de uma consultoria, ou até mesmo na hora de você fazer uma recomendação na área comercial. Você precisa conhecer tanto as fontes quanto o que você tem no seu solo e o porquê que eu vou ter ou não que disponibilizar maior ou menor quantidade. pH, análise de solo, certo? Então, eu agradeço e aguardo as dúvidas de vocês. Bom, obrigado.